Hello, sisters! Sejam bem-vindas ao quarto episódio do nosso podcast, do nosso momento aqui feminino, Call Her Sister. Girls, em algum momento da vida de vocês já sentiram que vocês tinham que competir com alguém, com alguma mulher, por atenção, por afeto, por querer ser mais bonita que ela, por beleza, por comparação? Em algum momento você já se sentiu assim e é normal. Eu já me senti assim também, porque a rivalidade feminina, que é o nosso tema de hoje, vai ser algo que a gente vai encontrar em vários momentos da nossa vida. Desde que somos crianças até o momento em que nós nos tornamos mulheres adultas, formadas ali e tal, e até o momento em que a gente envelhece, fica velhinha, bem velhinha mesmo, mas a gente presencia sempre a rivalidade feminina. E a gente vai falar sobre isso hoje. Desde pequenininhas, a gente percebe que nós somos o tempo todo comparadas. Então, por exemplo, cara, tinha momento, na verdade, que ficavam falando, porque a fulana é mais bonita que você. Quem será que é a menina mais inteligente da sala? Quem será que é a menina mais bonita da escola? Quem será que não sei o quê? É o tempo todo essa competição. E, de certa forma, isso criou em nós, mulheres, o pensamento de escassez. Aquilo que a gente olha e fala, temos que sempre competir. É como se fosse lei da selva, sobrevivência. A gente tem que estar sempre ali, sobrevivendo, e, nossa, meu Deus, tem que progredir sempre nisso. E esse pensamento de escassez, com essa lei da selva, lei da sobrevivência, essa vontade de seguir em frente, eu percebo que tem afetado muito a nossa cabeça, tanto no aspecto de comparação, quanto em aspectos de distorção, seja alimentar, seja distorção de imagem, que futuramente, geralmente ocasiona a distorção alimentar. Então, a gente tem várias problemáticas aí que poderiam ser evitadas pela rivalidade, pela falta da rivalidade feminina, no caso, pela não existência da rivalidade feminina, o que seria, nossa, tudo pra mim. Eu sou totalmente fã do filme Os Homens Preferem as Loiras. Eu amo esse filme, amo mesmo. Pra mim, esse filme, ele é um tanto quanto interessante pelo motivo de que a gente tem Marilyn Monroe e... Ai, meu Deus, esqueci o nome da outra atriz, mas é uma atriz famosa também. E é uma loira e uma morena. E é impressionante o quanto loiras e morenas sempre foram, assim, nossa, briga do século. Loira sempre brigou com morena e a sociedade fez questão de colocar loiras e morenas umas contra outras, na verdade, justamente por cor diferente de cabelo. Quem é mais bonita? Quem chama mais atenção? E no filme Os Homens Preferem as Loiras, o próprio nome já fala, os homens preferem as loiras. 1900 e bolinhas, né? Então, a gente tem a presença aí de uma marcação e, de certa forma, uma diminuição também de quem são as mulheres morenas. Então, a gente tem a sexualização da loira, mas também a diminuição da morena. E aí você fica tipo... Pessoal, não é a cor do meu cabelo que me faz ser mais bonita que uma outra mulher. Não é porque eu, Giovana, sou morena que uma ruiva deixa de ser bonita. Tipo, em que momento eu tenho que me degladiar com uma loira porque eu sou morena e minha amiga é loira? Sabe? Não faz sentido. A mídia, ela presencia muito essas coisas e você não percebe uma percepção, na verdade, de mudança. Uma coisa de tipo, caraca, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos colocar mulheres para se juntarem, para formarem aí uma sisterhood, uma coisa de amigas, sabe? Irmãs, paternidade. Uma coisa de união, de proximidade. Você não percebe esse comportamento da mídia, mas pelo contrário, a gente percebe que o tempo todo tem essa rivalidade. Loira morena, pra mim, é o clássico. Você vê isso, se você entrar no TikTok, você percebe que loiras e morenas sempre vão ser aí
colocadas como rivais, porque a loira chama mais atenção que a morena, mas a morena chama mais atenção que a loira, por isso, mas não, é a loira que chama muita atenção. E, de certa forma, isso cria em nós, mulheres, também a sensação de, nossa, não, eu tenho que ser loira. Eu já fui assim, juro pra vocês. Tudo bem que em meados de 2019, 20, por aí, eu pintei meu cabelo 100% de loiro. Eu era totalmente loira. E lógico que isso teve muita influência porque eu gosto de cabelo loiro, apesar de eu estar morena agora. Mas, de certa forma, eu também fiz isso porque todas as mulheres são loiras e na minha cabeça loiras chamavam atenção. Então eu virei loira não somente porque eu gostava, porque eu achava bonito o tom de cabelo da minha mãe, da minha tia, né, que é loira. Não por isso, mas porque eu queria ser bonita como uma mulher loira. Eu queria ser tida nessa disputa entre loiras e morenas como a mulher loira, superior. E enquanto a gente continua nessa briga imensa entre mulheres, de ficar tipo, não, eu sou melhor que você, eu sou maior que você, não, olha, fulana é mais magra que você, Beltrana é mais bonita que você. Enquanto a gente continua vivendo isso, o sistema continua se alimentando dessa rivalidade entre nós mulheres. Então continua crescendo essa rivalidade. Hoje em dia, a gente pode dizer que é um pouco menor isso tudo, mas em compensação, a gente percebe que ainda existe, que nem eu citei do loiro morena, que nem a gente está comentando agora sobre os homens preferem as loiras, que por mais que seja 1900 e tralalá, a gente percebe que não é tão longe disso. E devia ser muito pior. Aliás, era muito pior lá em 1800 e bolinha, gente, com certeza. Tanto é que você percebe que 90% dos livros, por exemplo, Jane Austen, quando ela escreve Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, enfim, tantos outros livros, por mais que a Jane tenha essa visão feminina sobre, tipo, mulheres que não queriam casar e tal, ela coloca no livro dela vários momentos que você percebe que, tipo, não, porque fulana de tal tocava piano melhor que fulana de tal. Não, porque a minha irmã... Entre família, gente, entre família. Não, porque a minha irmã, ela costura melhor do que eu. Eu não sou tão bem favorecida em tarefas de casa. Eu não sei fazer tarefas de casa, mas a minha irmã sabe. Muito melhor do que eu. Tipo, todo mundo percebe, todo mundo reconhece. E aí você começa a falar, tipo, cara, qual é a necessidade? Lógico que sempre vai ter uma tarefa ou outra que uma mulher vai ser melhor que a gente. Que um ser humano, na verdade. Eu, por exemplo, eu não sou tão boa com matemática, e nem física, e nem coisas relacionadas a essa área de exatas. Porém, conheço meninas que, cara, se você der pra ela uma prova com 10 questões da FUVEST ali, dificílimas, ela resolve. Muito mais fácil do que eu. E isso não é questão de, tipo, nossa, ela é melhor que a Giovana. Sim, é um fato. Ela lida melhor com essa questão do que eu. Ela treina mais do que eu. Isso é uma coisa que a gente pode pontuar. Mas não que seja motivo para criar um senso de competição, sabe? Não é uma competição. Que nem eu falei, quanto mais a gente compete, mais o sistema se alimenta dessa competição e fala, caramba, vamos competir todas nós, vamos botar elas para competirem. E não é legal isso. Você percebe que até exemplos bíblicos isso acontecia, essa competição. E claramente essa competição nunca agradou Deus, nunca mesmo. Porque o próprio Deus não é de competição, não é de ficar competindo. Então, tipo assim, se somos criadas por Deus, por que a gente compete uma com a outra? Sabe? Por que eu não posso me alegrar e ter uma parceria, um apoio mútuo com as minhas irmãs? Então, eu apoio mulheres e mulheres me apoiam, sabe? Porque eu tenho que ficar competindo sobre... Por que homens, na verdade, colocam também a gente numa posição uma contra a outra? Então, tipo, por exemplo, percebi que recentemente na internet, né, tal, Ana Castela começou a namorar o Zé Felipe e tal, e a Virgínia começou a namorar o Vini Júnior. E, cara, as pessoas colocam tanto a Virgínia contra a Ana Castela e a Ana Castela contra a Virgínia, que você fica tipo,
cara, são só 2 mulheres. Tipo, a Virgínia namorou o Zé Felipe, não deu certo. E agora ele tá com a Ana Castela. E, tipo, por que vocês estão rivalizando mulheres? Tipo, não faz sentido, sabe? E tudo isso por conta de quem? De um homem. E às vezes o próprio homem gera isso. Não tô falando que é o caso dessa situação. Lógico que tem eventos isolados que o homem não é tido nessa posição, mas não coloca a mulher nessa posição. No caso, às vezes é circunstância da própria vida. Mas, de um modo geral, porque um homem tá se metendo na minha sororidade, na minha parceria com uma irmã, sabe? E essa questão da rivalidade, além disso, de tudo isso que a gente tá falando agora, ela afeta a sua autoestima. Porque, tipo assim, cara, você compara uma mulher com outra. Ok? Ok. Ou eu me comparo, por exemplo, com você que tá me assistindo. A gente entra numa comparação. Então você que tá me assistindo começa a falar, caramba, a Giovana tem olhos muito mais bonitos que os meus. A Giovana tem cabelos muito mais bonitos do que o meu. Eu viro pra você e começo a pensar, nossa, você tem o rosto muito mais bonito do que o meu, o formato do rosto, o seu tom de pele é muito bonito, você tem olhos claros e eu não tenho olhos claros. Enfim, a gente entra nesse debate de quem é mais feia do que a outra. Porque, na verdade, essa competição é tipo assim, fulana é mais bonita do que eu. Você tá se chamando de feia e você tá... Aí a fulana devolve, não, você é mais bonita do que eu. E aí começa um debate pra ver quem é um patinho feio, entendeu? E eu acho isso muito, gente, muito cruel, muito. Isso alimenta demais essa comparação toda, essa coisa de, sabe? E porque ao invés de nos compararmos, a gente não usa a outra mulher como inspiração. Eu já me comparei inúmeras vezes e ainda assim, às vezes cometo esse erro de me comparar com outras mulheres, lógico. Mas, ao mesmo tempo, existem mulheres que eu uso como inspiração, sabe? Eu sigo uma mulher, eu não lembro o nome dela, gente. Mas eu sigo ela no Instagram e ela é brilhante, brilhante, brilhante. Ela estudou pra caramba, é médica, foi indicada pro TikTok Awards. E, cara, ela é sensacional. Ela é sensacional. E ao invés de sentir inveja dela ou ficar criando rivalidade do tipo, caramba, ela é muito melhor que eu, meu Deus do céu, nossa, sei o quê. Eu me inspiro do tipo, cara, quero chegar nesse ponto, quero ser tão inteligente quanto, quero estar ali no mesmo nível que ela, no mesmo patamar que ela, e espero que ela consiga mais, porque esse é o senso de criar vínculos. Muitas vezes, as mulheres não fazem amizade por um fator da outra pessoa. Então, eu já presenciei, gente, um caso de uma menina. Essa menina era linda, gente, linda. Ela estudava comigo, o olho extremamente claro, tipo, clarinho mesmo. Ela era meio loirinha, não era um loiro, mas era um cabelo, tipo, meio loirinho e tal. E ela tinha um olho claro, tinha um corpo bonito até, era magra. E essa menina, onde ela passava, gente, ela chamava atenção, ela parava o trânsito, ela, nossa, meu Deus, que mulher. E, cara, simplesmente, você percebe que ela ficava sozinha. Eu percebi que, tipo, não que ela exatamente ficava isolada, sem ninguém. Tinha uma galera que conversava com ela, inclusive eu conversava com ela, mas ela não tinha nenhuma amiga fixa pra ficar junto com ela, pra ficar do lado dela, pra, pô, vamos ter uma conversa aqui, fulana, vamos bater um papo, tal. Ela não tinha ninguém que fizesse isso com ela. Por quê? Porque ela era muito bonita pra andar com meninas que nem nós. Tá? Por isso que ela não tinha amiga. Porque ela era muito bonita pra ter amizade. Eu vou arranjar uma amiga que chama mais atenção do que eu? Não, claro que não. Tenho que arranjar uma amiga que eu tenho certeza que ela não representa uma ameaça pra mim. Aí sim eu tenho uma amiga. Mas do contrário, eu não posso arranjar amigas que eu acho que talvez o brilho delas ofusquem o meu. Porque eu sou tão insegura em relação a mim mesma que eu preciso de uma outra pessoa pra fazer com que eu me sinta segura ou não. Porque eu mesma não tenho capacidade de fazer isso sozinha. De me sentir segura. Eu mesma nunca fui em busca de construir a minha própria autoestima, de me curar sobre isso.
Vocês entendem onde eu quero chegar com isso? Eu lembro de uma vez que, esse ano, eu tenho uma menina na minha escola que eu acho ela linda. Ela é linda. Ela é pretinha, mas ela tem um cabelo, tipo, bem, sabe, bonito. E ela tem um brilho, um sorriso, uma coisa gostosa, uma energia boa, sabe, uma vibe. E eu nunca tinha conversado com ela na vida, gente. Até hoje, na verdade, eu nunca converso com ela. Mas eu parei ela no banheiro e eu, com o meu grupo de amigas, a gente falou, tipo, pra ela. Ela tava tirando no espelho, eu lembro até hoje. Ela tava tirando um negócio do dente do aparelho dela. E aí eu virei pra ela e falei, cara, como você é bonita. Meu, você é muito bonita, você tem uma energia muito boa. E, cara, percebe que não houve rivalidade feminina? Porque eu não competi com ela no aspecto de, nossa, ela tem um brilho muito grande. Mas eu elogiei, eu ressaltei quem ela era. Ressaltei algo nela que eu achava bonito. Mas, ao mesmo tempo, ao invés de pensar que, poxa, ela é mais do que eu e ficar com raiva dela, com ódio dela, destratar ela, enfim, tantas outras coisas, eu optei por elogiar ela e por me inspirar nela, do tipo, caramba, eu quero transmitir essa vibe feliz, essa vibe de alegria, de sonho. E eu acho isso muito legal. Lógico que eu ainda tenho muito pra melhorar. Eu não sou 100% assim. Eu Não que eu rivalize também o tempo todo, mas eu ainda tenho algumas coisas que a gente vai crescendo e a sociedade vai colocando na gente. Assim como eu acredito que você também deve ter. Mas é aquilo, gente. É aquilo. Levanta e vai, entendeu? Levanta, ó, e vai crescendo, vai aprendendo a ver outras mulheres de outra forma, de tipo falar, caramba, somos amigas, somos irmãs, somos parceiras, a gente tá juntas, sabe? Somos mulheres e a gente tem que se unir em prol da nossa causa, em prol de nós mesmas, em prol do quão bonitas nós somos, porque nós mulheres, gente, obra e criação de Deus. Menina dos olhos de Deus. Como que a gente não vai ser bonita? Fala pra mim. Como que a gente não vai ser unida? Gente, maior exemplo de fidelidade de mulheres, entre mulheres, de amizade fiel entre mulheres, Ruth e Noemi, na Bíblia. Ruth extremamente unida com Noemi. Porque elas criaram esse vínculo, esse laço. Ruth poderia muito bem falar, não, eu quero ser a matriarca da casa. Não, porque eu quero, realmente, eu quero status, eu quero, nossa, ser mais que Noemi. Mas não, Ruth entendeu que, tipo, cara, Noemi é a matriarca da casa, Noemi tá tudo bem, sabe? Noemi é maravilhosa, eu quero ser como Noemi. E aí ela se une de tal forma com Noemi que ela fala, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela se funde tanto com ela que, tipo assim, caraca, sabe? Isso é muito incrível e eu acho que nós temos que trabalhar mais nisso, com certeza. Então, os pontos que eu quero trazer pra vocês, eu até anotei aqui no meu celular pra vocês. Pra gente trabalhar sobre isso de parar de rivalizar, sabe? Parar com isso de ficar, é porque fulano é mais bonito do que eu, porque fulano é mais interessante do que eu, porque, eu não sou tudo isso, e blá blá blá. Coloquei sobre elogiar outras mulheres genuinamente. O que seria elogiar outras mulheres genuinamente? Cara, deu vontade? Elogia. Mas ela vai me achar estranho. Gente, nunca vi na minha vida um ser humano que fala, tipo, nossa, você me elogiou e eu, sabe, tipo, que horror, sai daqui. Nunca vi na minha vida, gente, um ser humano que para e fala, nossa, que pessoa esquisita. Toda vez que, eu pelo menos, né, toda vez que eu recebo um elogio, pode ser de quem seja, eu paro e falo, caraca, mano, que legal, né? Obrigada, tal. Eu retribuo o elogio. Não porque, ela quer ser conveniente. Não. Mas até por uma questão de gentileza, lógico. Mas porque eu também acho que a outra pessoa merece um elogio de alguma forma, sabe? Outro ponto. Então, deu vontade? Filha, elogia. Tá numa festa, viu uma menina? Cara, como você é bonita, hein? Tá no banheiro, sei lá, do seu trabalho. Viu uma mulher bonita? Meu, você é muito bonita. Que cor de batom lindo, que perfume gostoso que você usa. Não tenha medo de elogiar outra mulher. Tenha orgulho disso. Porque exatamente quando uma mulher brilha, ela abre espaço para que outras mulheres também possam brilhar junto com ela. Sabe? Então, mentaliza isso. Para de se comparar. Cada pessoa é uma pessoa.
Eu acho, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas eu acho a Huda Mustafa muito linda. Huda Mustafa. Quem é Huda Mustafa, Giovana? Ela participou da temporada 7 de Love Island. E, além disso, ela fez uma collab agora, recentemente, com a Huda Beauty. Da Easy Bake. É um pó. Que eu tô doida pra comprar, inclusive. Próximo mês aí, gente, meu consumismo vai aí, meu dinheiro inteiro vai nesse pó. Mas, enfim. E eu acho ela muito bonita. E existiu. Eu quebro essa cultura em mim de querer me comparar, mas em algum momento da minha vida eu olhei e falei, caraca, eu queria ser que nem a Huda. Ela é mais bonita do que eu. E eu falei, cara, para. Tipo, gente, cada mulher tem seu biotipo, cada mulher tem seu tipo de cabelo, cada mulher tem sua descendência, porque sim, garota, suas ancestrais refletem quem você é hoje. Porque nós somos pessoas diferentes, nós temos histórias diferentes. Enquanto, sei lá, eu tô acordando, a menina tá treinando. Enquanto eu tô, sei lá, estudando, a menina tá, sei lá, dormindo. Então, nossas rotinas são diferentes. Não tem como a gente se comparar com alguém, porque não é justo, nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Próximo passo, celebre conquistas dos outros. Conquistas alheias, acho que fica mais bonito, né? Mas comemore a conquista das outras pessoas. Então, tipo, cara, se sua amiga chegar em você e falar, meu, arranjei um namorado, comemora com ela, fica feliz porque ela arranjou alguém que ame ela e que ela ama também, sabe? Não fica do tipo, ai, nossa, ela tem um namorado e eu não tenho. Não fica assim. Ou tipo, vamos supor que uma amiga minha chega com um pó da Huda que eu tô doida pra comprar. Da Huda Beauty. Cara, que bom que você comprou. Que tudo, amiga. Usa, fala pra mim se você vai conseguir, se é bom. Fala pra mim, dá uma avaliação, uma nota, tal, sabe? Aprenda, tipo, a parar de ser jealous. Jealousy. Não seja invejosinha, sabe? Comemora com as pessoas. Fique feliz porque o sol brilha pro justo e pro injusto. Ou seja, se brilhou pra sua amiga, vai brilhar pra você também. Não tô falando que sua amiga é injusta ou justa. Mas eu quero dizer que, tipo assim, o sol brilha pra todo mundo, gente. Pra todo mundo. Próximo ponto. Se observe quando o ciúme ou a competição surgir. É muito importante a gente ter essa autoavaliação de falar, caramba, eu tô com ciúmes daquela pessoa. Porque eu queria o que ela tem. Ah, eu tô achando que aquela mulher é muito mais bonita do que eu. Tenha uma conversa dentro de você pra entender que, tipo, cara, sei lá, você tá no ônibus, você viu uma menina mais bonita que você. Você fala, tipo, que você acha que é mais bonita que você. Para e pensa e fala, como será que deve ser a vida dela? Porque a minha é assim, assim, assado, cozido e frito. Minha família é assim, assim, assada. Sabe? Então, preze pela sua realidade, pelo seu natural. Quem é você de verdade, meu amor? Porque se você não for você, quem vai ser? Eu que não vou. Então, assim, sabe? Seja original. Observe você, fala, cara, isso aqui me dá gatilho, pô, isso aqui não me dá gatilho, sabe? Saiba ponderar as coisas. Eu quero que vocês entendam que a rivalidade feminina, ela não é algo, nossa, natural, acontece. Não, ela foi ensinada. Talvez não tenha sido ensinada dentro da sua casa, mas quando você sai da sua casa, quando você sai sob o jugo dos seus pais, quando você sai daquele ambiente confortável que você mora, das pessoas que cuidam de você, das pessoas que realmente te amam e fazem questão de mostrar o quão bonita você é, o quão interessante você é, o mundo lá fora não tem dó e nem piedade, minha filha. O mundo lá fora, ó, e casca em cima de você. Então, assim, isso foi ensinado pra você, talvez pelo seu primeiro namorado, talvez pelo primeiro menino que você gostou, talvez pela tia da escola que, quando você tinha 4 anos, falou que você era feia e a Clarinha era bonita. Talvez tenha sido ensinado pelos seus pais. Pode ser, isso é possível. Talvez seus avós tenham te ensinado. Mas saiba que você não nasceu assim. Alguém te ensinou. Logo, se alguém te ensina, a gente tem que entender que... Ai, tô tentando tomar cuidado pra deixar meu celular aqui, porque tá gravando pra galera do Spotify. Ai, gente, mas você tem que entender que quando você percebe a existência da rivalidade, cabe a você mesma se curar. A vida é um ciclo de cura.
sabe? Se eu não for capaz de me curar, então quem vai ser? Entende? A cura é uma decisão. Ai, Giovanni, como eu me curo disso? Tendo essa conversa interior com você, parando pra pensar e falando, caramba, cara, eu estou rivalizando com uma mulher a custo de quê? Porque uma coisa é, sei lá, nossa, estou competindo com uma outra mulher por conta de um emprego, tá? Mas se fosse um homem, você também ia estar competindo com ele. Porque é um emprego, entende? É um aumento salarial, por exemplo. É algo importante que influencia. Agora, estou competindo com uma mulher porque ela é loira e eu sou morena. Girl, what the fuck? Like, girl. Então é muito sobre isso. A gente precisa vencer e entender que a gente é incrível. Eu espero realmente, do fundo do meu coração mesmo, que esse episódio tenha tocado no coração de vocês que estão me assistindo e me ouvindo no Spotify, porque é um assunto sério. Eu tentei trazer ele de uma forma brincalhona e tal, mas é um assunto muito sério, porque afeta milhares de mulheres. Eu, inclusive, sou uma delas e eu tenho certeza que você também é. Mas a gente tem o poder de se curar e quebrar esse padrão e permitir com que as nossas filhas, nossas netas e até nossas bisnetas não tenham essa loucura de competir com outra mulher. Meus amores, é isso. Obrigada, irmãs. Obrigada, sisters, por terem chegado até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar aqui no YouTube. Você que tá no Spotify, manda pra sua amiga. Fala, amiga, sua louca, para de rivalizar com mulher. Para de se sentir mal. Para de se comparar. Para de ser maluca. Envia pra quem você puder e fala, cara, vamos seguir adiante, vamos criar aí uma sisterhood. Por isso que o podcast chama Call Her Sister, porque sister, pra mim, é uma palavra muito interessante, porque somos todas irmãs. Então chama a irmã dela, sabe? Liga pra irmã dela. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio!